Vamos dar início, hoje um assunto muito maravilhoso, a qual muito vai servir de edificação para cada um de nós na nossa vida espiritual. Vamos iniciar com uma oração. Querido e eterno Deus, Pai, nesse momento eu quero te agradecer por essa oportunidade que Tu nos concede de estarmos aqui, meu Senhor, na Tua presença, para nós comunicarmos, meu Senhor, a Tua palavra, o ensino da Tua gloriosa e doce palavra. Toma, meu Senhor, a nossa vida em Tuas mãos. A cada dia vai nos capacitando, meu Senhor, ó Deus, porque a nossa capacidade ela não é nossa, mas ela vem de Ti. Toma a minha vida em Tuas mãos, que neste momento vou ministrar a Tua palavra, meu Senhor, e dai-nos da Tua graça, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com os 3 primeiros hinos. O primeiro hino de número 83. Vamos louvar o nome de Jesus. Hino de número 83. Glória a Deus. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do sol nado a te mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar qual meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplendente da manhã é minha luz, o lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar qual meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo ele tem. Me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar qual meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 296. Glória a Deus. Hino de número 296. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração.
qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegarão à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em forças seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Glória a Deus. Hino de número 200. Glória a Deus. Quão bondoso amigo é Cristo. Glória a Jesus. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é o verdadeiro amigo
disto prova nos mostrou, quando para levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha para lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Glória a Deus, que maravilha, né, irmãos? Gozo nesta vida e no futuro, alegria eterna. Que coisa maravilhosa, que promessa bendita, não é? É para aqueles que entregam a vida a Jesus e buscam a sua presença. Amados, vamos nesse momento fazer a leitura do assunto da nossa lição tão maravilhosa. Glória a Deus. O título da lição é A Intercessão pelos Efésios. A lição de número 10. O texto áureo diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. A verdade prática: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 21, que diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. O objetivo geral dessa lição diz assim: aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja. Os objetivos específicos: refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito Santo, destacar a necessidade de a Igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus, conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Glória a Deus. Amados, aí está o cabeçalho da nossa lição, né? Essa lição maravilhosa, né? Que nos fala a respeito da intercessão pelos Efésios, né? Paulo, cada igreja que ele fundava, cada igreja que ele abria, ele era zeloso no cuidado para com os irmãos,
tanto da sã doutrina, como também na oração. Glória a Deus. Ele tinha esse cuidado maravilhoso, não é? Mas vamos dar início aqui à introdução, que diz assim: após revelar o mistério oculto e todas suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Na intercessão paulina aprendemos que Deus pode fazer tudo, além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessória do apóstolo é o tema desta lição. É o que nós vamos, comentar a respeito, desta oração intercessória de Paulo. Paulo, ele tinha um objetivo. Qual era? O crescimento espiritual da igreja. Glória a Deus. A obediência à palavra de Deus. E ele queria que os irmãos crescessem, fortalecidos. Conforme diz aqui, vamos dar início aqui o primeiro tópico da lição, quando ele diz corroborados, ou seja, fortalecidos com o poder do Espírito Santo. Amados, o poder do Espírito Santo na vida do crente, ele realmente é um fortalecimento. A Igreja de Jesus, ela chegou até aqui e venceu todos os obstáculos e venceu toda a tempestade, foi através do poder do Espírito Santo. Foi através do trabalhar glorioso no coração dos servos de Deus, através do Espírito Santo, que a igreja chegou até aqui vitoriosa. Glória a Deus. O primeiro subtópico da lição diz o seguinte: as riquezas da sua glória. Paulo apresenta sua oração confiando nas riquezas de sua glória, ou seja, da glória de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça, o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Podemos dizer, em abreviadas palavras, encher-se do Espírito Santo. Encher-se de Cristo, irmãos. Quanto mais nós nos aprofundamos no conhecimento, nos aprofundamos na oração, nós nos enchemos das bênçãos de Cristo, bênçãos ilimitadas, que nós nem podemos imaginar. Muitas vezes nós pedimos as bênçãos ao Senhor, e achamos que realmente são grandes bênçãos, e realmente são, mas Ele tem muito mais além para nos oferecer, para nos dar as riquezas imensuráveis, os tesouros maravilhosos do conhecimento, da profundidade. É um verdadeiro mar à nossa disposição de conhecimentos e riquezas. Resta apenas nós mergulharmos neste oceano glorioso. O segundo subtópico da lição diz assim: fortalecidos com o poder. Olha aí, amados. Fortalecidos com o poder. Como é que o crente se fortalece? Através do poder do Espírito Santo. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu Espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente,
em seu fortalecimento diário. Irmãos, eu vou dar um exemplo, é como seja uma alimentação, né? Hoje nós nos alimentamos, né? Tudo bem, sentimos-nos fortalecidos, mas amanhã novamente vem a necessidade de nós nos alimentarmos novamente. Glória a Deus. Por isso que é necessário a cada dia nós nos enchermos de Cristo, não é? Nos enchermos da sua presença gloriosa no nosso coração. E ele continua, ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. A única força, irmãos, que nos mantém firme advém do Espírito Santo. Esse Consolador maravilhoso, esse Paracleto divino, aleluia, que está conosco a cada dia nos fortalecendo. Irmãos, o Espírito Santo é coisa maravilhosa na nossa vida. A palavra de Deus diz que Jesus foi para o Pai, mas ele enviou o Consolador. Para quê? Para que estivesse conosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Aleluia. Mas você e eu temos, para a glória de Deus, esse privilégio. Então, a cada dia amemos o Espírito Santo. A cada dia, aleluia, ele tem nos fortalecido, queridos. A cada dia ele tem nos preparado para o encontro maravilhoso com o esposo. Glória a Deus. Que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Olha aí, o que é que o Espírito Santo faz? Ele nos ajuda a nós mantermos afastados do pecado. Glória a Deus. Ele nos atrai para as coisas espirituais. Ele nos atrai para a obediência à palavra de Deus, para o amor a Cristo e a sua obra. Glória a Deus. Por isso que o crente revestido, o crente cheio da graça de Deus, ele não tem tendência de maneira nenhuma em pecar, porque ele está completamente habitado pelo Espírito Santo de Deus, que mora, que reside no seu coração. Aleluia. O terceiro subtópico na lição diz assim: habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. O que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. Conforme eu falei agora há pouco, né? É uma renovação, e a cada dia nós precisamos de buscar, nós precisamos de estar buscando a sua gloriosa presença. No versículo em questão, o verbo grego é katoikein, significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Queridos, está bem entendido nessa passagem. Sem Jesus, nós não podemos resistir a nada. Eu agora me lembrei de Israel, quando estava ali diante daquele obstáculo, daquele grande filisteu, não é? Grande na aparência, não é? Um homem de altura exorbitante ali ameaçando Israel, e todos os homens de guerra pasmou diante daquela situação, e todos não tiveram condição, né? Agora, na nossa atualidade, nós temos um gigante a enfrentar, irmãos. Qual é? É na parte espiritual. O gigante da dúvida. O gigante, muitas vezes, da falta de ânimo. O gigante, às vezes, das enfermidades. Existem vários tipos de gigante que procura nos tirar
da presença de Deus. Por isso que Cristo, ele nos capacita para nós resistirmos às forças do mal. Então, a cada dia devemos buscá-lo e nos revestir do seu poder e da sua graça, porque ele é a nossa vitória. Glória a Deus. Agora o tópico de número 2 diz assim: arraigados e fundados em amor. Agora nos vai falar a respeito do amor, não é? Glória a Deus. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Bom, nós temos um texto bíblico em João, capítulo 3, versículo 16, que é o texto áureo, que podemos dizer, o texto áureo do amor, né? Onde a palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ato de amor vindo de Deus, não é? Que deu o seu Filho unigênito, glória a Deus, para morrer em nosso lugar, para nos substituir e pagar a grande dívida que nós tínhamos para com os céus. O primeiro tópico diz assim, o primeiro subtópico da lição diz assim: o amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei e dos profetas, o sinal dos apóstolos de Cristo, a prova de filiação com Deus, e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos fala a respeito deste assunto do amor, ou seja, caridade. E ela diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? Ainda que eu tivesse todo o poder ao ponto de transportar os montes, né? Ainda que eu fizesse todas as proezas maravilhosas no campo espiritual e não tivesse amor, de nada valeria. O amor, ele é sofredor, ele é benigno, ele tudo suporta, tudo crê. Aleluia. Ele não se soberbece, não. Ele não se irrita. Então, é uma característica que deve nortear a igreja de Jesus, que é o amor. Porque o próprio exemplo de amor ele nos deu, né? Enviando o seu único filho para morrer por nós. Então, o crente, ele em si mesmo, ele é uma pessoa amorosa. Desde o momento que ele entregou a sua vida a Jesus e o Espírito Santo fez morada no seu coração, este amor foi instalado na sua vida. Então, a partir desse momento, ele passa a ter uma nova concepção de vida. O subtópico número 2 diz assim: arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor, né? A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica
que sem o amor a vida cristã não tem sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade do amor divino. Glória a Deus. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Ninguém, irmãos. Jamais podemos avaliar, jamais podemos aquilatar o grande amor de Deus para conosco. Glória a Deus. Este amor sem interesses, esse amor que não teve fronteiras, mas que foi totalmente a nosso favor. Lá na cruz do Calvário, irmãos, Jesus, ele provou este amor para conosco. Glória a Deus. E o que é que a palavra de Deus diz? Que nós também devemos agora amar, né? Uns aos outros. Glória a Deus. Não podemos mais andarmos de maneira nenhuma com o coração enraivado, não é? Porque muitas vezes, irmãos, quando o crente não está na órbita espiritual, ele pode entrar por este caminho, né? Através da tentação, né? Através de alguém que muitas vezes procura, não é? Nos tirar da órbita espiritual, mas nós temos um grande ajudador, que é o Espírito Santo. Não somos perfeitos, não. Estamos buscando ainda, estamos lutando. Por isso que é importante o agir do Espírito de Deus em nossas vidas, né? Para que nós possamos pôr em prática este amor. É sempre bom, irmãos, em oração, nós pedirmos a Deus, ó Senhor, dai-nos a tua mente. A mente de Cristo é uma mente maravilhosa. Não que o crente não tenha a mente de Cristo, os irmãos entendem, mas que nós temos que buscar a cada dia, né? Para que nós possamos ser mais do que vitoriosos. Porque somente através do amor é que o crente chega às mansões celestiais. Não é por outra coisa, irmãos. Glória a Deus. Todo mandamento da palavra de Deus se resume em amor. Glória a Deus. Terceiro subtópico diz assim: a intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E como é que nós vamos conseguir isso? Através da nossa busca. Glória a Deus. Através da nossa oração. Viu, irmãos? Porque alcançando esse estágio, alcançando essa condição, o homem, ele pode dizer: eu sou feliz. Glória a Deus. Que não haja em nenhum de nós, irmãos, um coração rancoroso, coração contra o nosso irmão, cheio de muitas coisas, mas que nós possamos a cada dia buscarmos esta plenitude, né, do amor de Deus que está derramado, que já foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porém, é necessário a cada dia nós renovarmos
este amor nas nossas vidas. Agora o terceiro e último tópico da lição diz assim: a bênção de Deus excede o pensamento humano. Quer dizer, que ultrapassa aquilo que nós pensamos. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Tudo que nós pedimos a Deus, Ele nos concede, irmãos, segundo a sua vontade, né? Como diz lá nas epístolas de João, né? Se pedirmos alguma coisa em seu nome e segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Glória a Deus. Primeiro subtópico da lição diz assim: a dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Deste modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. Queridos, é muita riqueza espiritual. Glória a Deus. É muita bênção gloriosa que nós nem conseguimos imaginar, nem de maneira nenhuma chegar perto aquilo que Deus tem preparado. Aleluia. Para mim e para você. Para todo aquele que contrito permanece nos pés do Senhor Jesus, obedecendo a sua palavra. Glória a Deus. O subtópico de número 2 diz assim: o convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração, com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova, do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor, Deus, detentor de tamanhas dádivas. Glória a Deus, de tamanhas riquezas espirituais. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que Ele tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Você pode ser até uma pessoa pobre, eu digo assim, de recursos financeiros, materialmente falando, mas espiritualmente você é uma pessoa rica. Você é uma pessoa que tem todas essas dádivas, todas essas preciosidades à sua disposição. E eu fico às vezes imaginando, e as mansões celestiais preparadas para o povo de Deus, para aquele que obedece a sua palavra.
Como é gloriosa a cidade gloriosa, a cidade de ouro puro, de jaspe. Todas essas riquezas, irmãos, está à disposição da noiva do Cordeiro, que é a igreja de Jesus, que foi comprada pelo seu precioso sangue. Portanto, você tem valor. Agora lembrei-me daquele hino, o Espírito Santo se move em você. Nós temos valor, irmãos. Nós é que não sabemos dar o devido valor. Tem pessoas, eu não entendo, que às vezes, diante de uma oração, usam expressões como: Senhor, não sou nada diante de ti. Você pode muito bem dizer isso em espírito, que às vezes eu sou pequenininho, né? Mas, querido, abra a sua boca e dê graças a Deus, porque Ele lhe capacitou. Você agora é príncipe do exército do Senhor. Você agora é servo de Deus. Você agora tem nome. Você agora é filho de Deus. Antigamente nós não tínhamos. Éramos considerados como lixo, né? Mas hoje Deus nos deu a condição de nós sermos príncipes e herdeiros da promessa em Cristo Jesus. Portanto, o crente é muita coisa, irmãos. Glória a Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, não é? Quando Ele se manifestar, então seremos semelhante a Ele, pois assim como Ele é, nós o veremos. Glória a Deus. Aqui é só um ensaio. O que nós sentimos de gozo, de alegria, a presença de Deus aconchegante no nosso coração, é apenas um ensaio daquilo que será a eternidade na presença de Deus. Agora o terceiro subtópico diz assim: a glória devida a Deus. Ele é digno, viu, irmãos? De toda honra, de toda glória e de todo louvor. E de toda adoração. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvor e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo, né? Tudo que nós fizermos aqui na terra, de boas obras, né? Porque fomos chamados para isso. Toda honra, toda glória pertence a Deus. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatize seu pedido com a frase para todo sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hein? Irmãos, e o mundo precisa ver. O mundo precisa observar em nós testemunho. O mundo precisa observar em nós mudanças. Sabe o que acontece quando o mundo olha para nós e vê realmente o brilho de Cristo em nossa vida? O nome do Senhor é glorificado. Eles glorificarão a Deus pela minha, pela tua atitude de servo de Deus, de bom testemunho, tanto para os que estão dentro como para os que estão de fora. Porque é necessário nós agirmos, glória a Deus, desta maneira, irmãos, dando bom testemunho, tanto na presença do povo de Deus, como lá na presença do povo que ainda não teve o encontro com Deus. Pois eles estão a nos observar, estão a cada dia a olhar para nós, esperando mudanças, porque o que o povo do mundo quer é mudança, irmãos. Se ele olha para uma vida que é para ser uma vida mudada e vê um exemplo diferente,
eles não têm condição de se aproximar da mesa do Senhor. Mas que nós possamos a cada dia, né, glorificar o nome de Deus, né, através das nossas ações em Cristo Jesus, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Pronto, queridos, aqui está a nossa lição, né? Essa lição tão maravilhosa a respeito desse assunto glorioso, né? Que é a intercessão de Paulo pela igreja de Éfeso, né? Paulo queria realmente que a igreja fosse uma igreja sadia, fosse uma igreja completamente preparada, não é? Para servir ao Senhor com alegria. E a conclusão da nossa lição diz assim: a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual, até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Vou falar para os irmãos a respeito desse processo, bem rapidinho antes de nós concluir. Irmãos, isso é gradativo. Glória a Deus. Ninguém, né, ao chegar ao reino de Deus, tem umas pessoas que logo sentem repugnância pelo mundo, já abandonam, mas tem uns que entram no processo de mudança, irmãos. Então é a cada dia, né, o crente, ele fica sendo aperfeiçoado, né? Ele é aperfeiçoado através do ensino, através, não é, da escola dominical, através do culto de doutrina. Então ele vai aprendendo, né? E a cada dia o Espírito Santo vai fazendo uma obra no seu coração, ou seja, transformando a sua vida. É um processo contínuo, irmãos. Agora nós vamos atingir a perfeição realmente quando nós chegarmos lá, né? Estamos em pleno desenvolvimento desta batalha, não é? Eu digo assim porque muitas vezes nós lutamos, não é, para alcançarmos, né? E a cada dia temos que nos intensificar, né? Para que o Senhor nos dê vitória em todas as áreas, principalmente nesta área maravilhosa. Glória a Deus, queridos. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos concedido de nós, né, estudarmos esta lição tão maravilhosa, tão gloriosa, né, a respeito deste assunto que tanto enriquece, né, o nosso ser. Nesse momento eu vou fazer uma oração de encerramento e eu quero mandar a paz do Senhor para os amados ali do Sindibu, né, onde toda quinta-feira nós nos reuníamos ali, mas devido ao quadro que se instalou, nós estamos por um pouco de tempo, eu creio, irmãos, né, sem a presença dos irmãos. Mas Deus, Ele é aquele que sabe o momento, né, de pôr um basta em tudo isso e nós retornarmos novamente para a honra e a glória do seu nome. Amado e eterno Deus, nós queremos nesse momento te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, meu Senhor, ministrando a tua santa e maravilhosa palavra, este assunto maravilhoso da nossa escola bíblica. Pai querido, eu te peço nesse momento por cada um dos teus servos, meu Senhor, ali daquela congregação que nós fazemos parte. Toma em tuas mãos ali os alunos que vão, Senhor, sempre às quinta-feiras, cooperar. Pai querido, Pai amado, ó Senhor, continua guardando, continua protegendo
enriquecendo, enchendo da tua graça, do teu poder, desse amor tão maravilhoso que foi falado, meu Senhor, nesta oportunidade. Pai querido, guarda-os debaixo do teu sangue. Eu te peço também por todo o campo de Guaramiranga, pelas congregações, meu Senhor, toma em tuas mãos. Te peço também pelo nosso pastor, continua abençoando teu servo, a sua companheira e toda a sua família. Enfim, meu Senhor, eu te peço por todo o teu arraial santo nesta cidade, meu Senhor. Toma as nossas vidas em tuas mãos e nos dá da tua graça. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus.